Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal, onde nós vamos sempre estar trazendo notícias, conteúdos, informações relevantes para vocês, tá certo? Hoje pessoal, nós montamos uma aula sobre dicas de gestão financeira empresarial para você levar a sua empresa ao sucesso, para você transformar o seu negócio num negócio milionário. Bom, nós vamos iniciar com uma das bases da gestão financeira empresarial, que é o software de gestão, o sistema de gestão. O que é que acontece? É muito usado até hoje em dia as planilhas, né? As planilhas de Excel. O que é que acontece? A planilha de Excel, o Excel em si é uma ferramenta extraordinária, que tem muitos recursos, que tem muitas opções. Você pode usar ele de uma forma eficiente na sua empresa. Mas o que é que acontece? O software de gestão é uma evolução desse controle pelas planilhas. É uma evolução muito mais alta, vamos dizer assim. São vários níveis acima, né? Então, você que tem um negócio, você que tem um comércio, uma empresa, é importante que você busque chegar a esse patamar de ter um software de gestão financeira dentro da sua empresa, de ter um sistema de gestão financeira dentro da sua empresa. Olha, temos algumas empresas que são bem pequenas, que não justifica ainda você precisar ter um software. Por exemplo, se você tem uma empresa que vende pneus, e você tem 2 fornecedores, onde você compra, e você tem 10 clientes, 15 clientes. Não precisa você gestionar isso com um sistema. Você consegue tranquilamente gestionar com planilha, compreende? Mas, no momento que você vai crescendo, no momento que você vai colocando mais variáveis dentro da operação, se você tem uma operação grande, não tem como você fazer ela funcionar bem só com planilha. Por exemplo, o mesmo exemplo da loja de pneu. Só que eu sou uma loja bem grande, eu vendo para a cidade toda, eu tenho 500 fornecedores e 10 mil clientes. Imagina só fazer os lançamentos disso aí. Não tem como você gerir isso numa planilha e dar certo. Compreende? Mas o que eu quero pontuar para vocês é que o software de gestão é um nível acima da planilha. Então é muito importante, se vocês buscam ter um negócio lucrativo, um negócio grande, um negócio milionário, que vocês evoluam esse sistema de planilhas, se você ainda usa hoje o sistema de planilhas, para um sistema de gestão. Nós vamos deixar aqui no comentário alguns links de alguns sistemas de gestão que trabalham na nossa região. Alguns deles são parceiros da nossa empresa, da Sob Controle. Nós vamos deixar o link aí para que vocês possam averiguar bem, tá certo? Mas bem, voltando ao sistema do software, do sistema de gestão, é muito importante que você entenda que ele é uma ferramenta que vai evoluir o seu negócio e que vai crescer o seu negócio. No momento que você justifica ter esse software de gestão, é muito importante que você tenha e que você busque transformar cada vez mais a sua empresa numa máquina cada vez mais eficiente. Essas são as dicas que a gente está trazendo para vocês, para que vocês possam organizar a empresa de vocês, o negócio de vocês, da forma como as grandes empresas fazem, como as empresas milionárias fazem, tá certo? Agora a gente seguindo para a próxima dica, que essa dica encaixa com essa primeira, né? A gente vai estar aqui encaixando, todo um caminho, passo a passo, para que você forme uma engrenagem bem bacana no seu negócio, de forma que ele possa aumentar a eficiência, aumentar os seus lucros. Bom, as rotinas diárias. O que é que acontece? Passo 1, sistema de gestão. Já coloquei o sistema, tenho o sistema funcionando na minha empresa, e agora? Agora nós precisamos desenvolver rotinas diárias para os colaboradores que trabalham no sistema, os colaboradores que alimentam o sistema. Por quê? É muito importante que todos os dados que você obtenha dessa operação, que você obtenha da sua empresa, sejam dados reais, ou seja, sejam dados que refletem realmente a realidade da empresa. Quando você desenvolve uma rotina diária, vamos dizer, nós temos uma rotina diária aqui que vão ser 10 passos. A pessoa vai chegar, vai realizar o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, lançamentos, etc. Chegou no passo 10, está tudo certo, eu fiz a minha rotina de hoje, agora eu vou seguir com outras demandas. Ou se a sua rotina diária é algo que toma todo o dia, então você vai começar ali durante o início do dia, no final você vai finalizar a rotina, tranquilo também, perfeito. O importante é que exista essa rotina, porque essa rotina é o que amarra o financeiro, é o que amarra os dados, porque a gente tem a certeza que os dados foram colocados, né, que o sistema foi alimentado de forma correta. E além disso, que o sistema esteja parametrizado de forma correta, que esteja ajustado de forma correta. Porque se você tem um sistema que não está ajustado da forma correta,
que não tem os campos que precisa ter, ou que está sendo mal alimentado, você vai gerar dados irreais, vai gerar dados incorretos, ou seja, você vai ter os dados, mas esses dados não refletem a realidade da sua empresa. Então é impossível você tomar a melhor decisão se você está se baseando em dados equivocados. O que é que acontece? O ciclo da tomada de decisão. O ciclo da tomada de decisão, a base se inicia com os dados. Uma vez que você tem os dados, você vai interpretar esses dados e transformar em conhecimento. Uma vez que você tem esse conhecimento, você vai interpretar esse conhecimento para tomar a melhor decisão em cima daquilo. Então a base foi o quê? Os dados. Se a base está errada, se os dados estão errados, não tem como você chegar na melhor decisão para a sua empresa. Por isso que é muito importante a rotina diária. Ela dá essa segurança, essa amarração, essa certeza que os dados são reais, que o sistema está sendo alimentado da forma correta e que eu vou tomar as decisões mais pertinentes graças a isso. Por isso que essa engrenagem, entendeu? Só o sistema, ele não vai rodar bem. Você precisa da rotina diária, é isso que engrena, é isso que amarra o seu financeiro, tá certo? E seguindo aí com essa questão, né? A gente veio com o sistema, agora a gente encaixou rotinas diárias, então a gente tem um software, a gente tem pessoas treinadas fazendo isso, né? Então a gente vai para a organização. O que é que acontece? A organização é imprescindível dentro de qualquer negócio, dentro de qualquer empresa. Quanto mais organizado você for, mais eficiente vai ser a sua empresa, melhor vai funcionar a sua empresa, mais lucros você vai obter. Então, assim, se você se dispôs a ser um empresário, um empreendedor, um gestor, um administrador, você precisa ser organizado. Infelizmente, se você não gosta de ser organizado, ou você pensa que não vai ser organizado e a sua empresa vai chegar a ser milionária, não vai acontecer. Você precisa ser organizado. Se você não gosta de ser organizado, começa a estudar, começa a entender, começa a colocar em prática, transforma o seu hábito de ser desorganizado em ser organizado, porque isso vai te dar muitos frutos, você pode ter certeza. E bom, a organização parte em toda a empresa. Você precisa ter organizado desde lá da base, né, dos processos mais simples até o topo, os processos mais complicados. Por exemplo, o que acontece? Uma empresa são processos. Uma empresa gira em cima de processos. Então você precisa organizar esses processos. Você precisa fazer um mapeamento de processos, entender cada processo, desenvolver cada processo, otimizar cada processo. Isso tudo é uma questão de organização, porque no momento que você organiza a empresa, depois você vai organizar os processos, depois você vai organizar as pessoas, né? Porque é muito importante também organizar as pessoas. Você precisa primeiro saber entender, saber visualizar, saber ler as pessoas, para você entender em qual vaga de trabalho melhor se encaixa essa pessoa. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é super organizada, vamos dar outro exemplo. Eu tenho uma pessoa que é super desorganizada, uma pessoa que não gosta de seguir rotinas, uma pessoa que não gosta de números. Eu vou colocar essa pessoa para ser o meu financeiro. Vai dar certo? Pessoa que não é organizada, pessoa que não entende de número, não vai dar certo, gente, entendeu? Você precisa ver o perfil dos seus colaboradores e colocar eles nas funções onde eles vão melhor atuar, onde a característica dele junto com a característica da função forma uma simbiose. Você tem então mais eficiência, muito mais eficiência. Isso também é organização. Depois que você organiza, cada colaborador está no posto certo, a gente precisa organizar como vai ser o sistema, como vai ser alimentado, organizar as rotinas, organizar o dia a dia, organizar compras, vendas, tudo que você possa organizar. Quanto mais organizado seja, melhor vai fluir, melhor vai funcionar. Então essa dica é muito importante, a organização é a chave, tá certo? Bom, e agora que a gente já falou do nosso sistema, das nossas rotinas diárias, da organização, a gente vai para o controle, pessoal. O controle é peça-chave para você ter uma empresa milionária. O que é que acontece? As maiores empresas que existem, as maiores empresas são totalmente organizadas. E você pode ter certeza que eles conseguem, eles sabem exatamente qual o caminho do dinheiro. Eles sabem exatamente onde é que o dinheiro foi, quem é que foi usado o dinheiro. Isso é algo que você precisa assimilar, algo que você precisa entender e colocar em prática.
Você precisa saber exatamente onde foi gasto cada centavo do seu dinheiro, do dinheiro da empresa, né? Qual o caminho do dinheiro, por onde ele percorreu, exatamente quanto eu gasto com compras, onde eu compro, quais são meus fornecedores, saber exatamente meus custos fixos, os meus custos variáveis, saber exatamente minha margem de lucro, quais são os seus 10 produtos mais vendidos, quais são os seus 10 melhores clientes, qual o mês do ano que você menos vende, para você organizar, montar uma promoção, para você suprir essas vendas nesse mês que você sabe que vende menos. Tudo isso é o controle, tudo isso parte do controle, que vem lá do início da base que a gente começou a conversar, né? Você tem que ter uma organização, ou por planilhas ou por software, entendendo que planilha já é algo defasado e um sistema, um software é algo um nível acima. Bom, a gente tem um software, então a gente encaixou com as rotinas diárias. Eu sei que o pessoal está alimentando da forma correta, eles estão treinados, os dados que estão sendo gerados são dados reais. Bom, então aí a gente está construindo o nosso controle. Dentro do sistema, você consegue tirar relatórios de tudo. Do seu contas a pagar, do seu contas a receber, do seu financeiro, DRE. Então, o sistema vai dar essas ferramentas para a gente controlar melhor, certo? No momento que a gente tem esse controle, a gente precisa exercer esse controle, a gente precisa fazer a análise. O que acontece? A forma como uma empresa fala com o seu dono, fala com o seu gestor, com o seu líder, são pelos números. É a única forma com que uma empresa se comunica com o seu líder. Bem, se você não tem os números, vamos dizer, você tem a empresa, mas você não tem os dados, você não tem os números, você não tem as rotinas. Bem, se você não tem os números, você não está escutando. A sua empresa está falando com você, você não está escutando. Então, como é que você vai se posicionar, vai tomar a melhor decisão para ela? Como você vai dirigir ela ao sucesso se ela está falando com você e você não está escutando? Não tem como. Outro exemplo, vamos dizer, você tem os dados, certo? Você tem os dados, a sua empresa está falando com você, você está anotando o que ela está falando, são os dados, são os números, mas você não olha isso. Você não analisa, você simplesmente tem. É a mesma coisa de não ter. Você ter os dados e não analisar é a mesma coisa de não ter. Por que que acontece? A análise financeira é um dos 6 pilares da gestão financeira empresarial. Então, é de extrema importância que você realize a análise financeira dentro da sua empresa. Porque é nesse momento que você está escutando o que a sua empresa está falando para você. É nesse momento que você vai entender, você vai visualizar os melhores caminhos, os caminhos mais curtos para levar a sua empresa ao sucesso, para levar a sua empresa ao que você almeja, tá certo? Então, é de extrema importância ter os dados reais. Não adianta apenas ter os dados, como eu falei para você. Você pode ter os dados e que esses dados estão equivocados. Esses dados não refletem a realidade da empresa. Eu vou tomar uma decisão ruim, cara. Não vou tomar uma decisão boa. Então, organização, ter os dados precisam ser reais. A análise financeira. A gente precisa fazer análise financeira. Isso precisa ser uma ferramenta usada e abusada pelo empresário, pelo gestor, pelo administrador, pelo líder, né? Nós precisamos estar constantemente realizando análises financeiras, porque é nesse ponto, é nesse momento onde a gente enxerga o melhor caminho para a gente aumentar a lucratividade da nossa empresa, correto? Então a gente já deu dicas bacanas aqui hoje, hein? Sobre software, sobre como você amarrar para que esses números sejam reais, organização, o controle financeiro. Bom, agora eu vou falar sobre algo muito relevante, que é: sejam sistemáticos. Vocês precisam ser sistemáticos, porque não adianta de nada você ter um software, você organizar as rotinas diárias, você ter o software ajustado, você ter tudo pronto e não executar da forma correta. Ou seja, vamos dizer que a gente tem um passo a passo de 10 passos, essa é a rotina diária. Depois desses 10 passos, finalizou essa rotina, né? Se você fizer 9 passos, o último passo eu acabei esquecendo, o último passo, não sei, fui tomar um cafezinho e depois eu faço esse passo aí, não vai dar certo, pessoal. A gente precisa ser sistemático. Se está ali os 10 passos, se eu fizer 9,5, não vai dar certo. 9,6, 9,8. Se eu fizer 9,9 dos passos, está errado, porque são 10 passos, não são 9,9. Você precisa ser sistemático. E não só com a questão da rotina diária, mas com tudo na empresa. Porque, como eu falei para você,
é organização. Se você se dispôs a criar essa organização, a desenvolver esses processos, a criar as rotinas, você precisa ser sistemático para executar e você precisa passar isso para os seus colaboradores, porque quem está alimentando o sistema precisa ser sistemático também. Por exemplo, você tem lá o seu sistema está dando um erro de 5 centavos com a sua conta. Está dizendo lá que tem 5 centavos a menos. Ah, não, mas é só 5 centavos, isso aí não vai dar em nada não, deixa ele do jeito que está. Errado, pessoal, errado. Se está dando um erro de 5 centavos, está errado. É simples assim. Tem alguma coisa que tem que ser revista. Tem algo que tem algo que ficou para trás. A gente precisa revisar isso, precisa bater certo. Ah, não, eu consegui achar 4 centavos. Agora a diferença caiu para 1 centavo. Tem 1 centavo de diferença entre o meu sistema e a minha conta bancária. Tá tranquilo, né? 1 centavo não vai dar nada. Errado, pessoal. 1 centavo vai dar sim, porque é a mentalidade, compreendam. É a mentalidade de que tudo tem que funcionar como tem que funcionar. E 9,9 não basta quando a nossa meta é 10, correto? Então, se tem 1 centavo de diferença, está errado. Você tem que voltar, você tem que procurar, você tem que encontrar esse erro. E você precisa ser sistemático dessa forma em todos os pontos da empresa, porque realmente a empresa é um mecanismo que nós desenvolvemos para que ele funcione da maneira mais eficiente possível e possa nos dar lucro, né? Então, a gente precisa ser sistemático em tudo. A gente precisa ser sistemático para que nossa empresa funcione melhor, para que nossa empresa seja mais eficiente e, consequentemente, para que nós cheguemos ao sucesso, pessoal. Para que nossa empresa possa chegar ao sucesso almejado. Realmente é duro, é difícil. Não é essa de, não vamos fazer mais ou menos, vamos fazer assim e vai dar certo. Não, a gente vai fazer como tem que ser feito. A gente vai fazer à risca. E quando vocês virarem essa chavinha de vocês vão ver como tudo vai se transformar, como tudo vai se otimizar e como vocês vão elevar o patamar de gestão de vocês e o patamar de eficiência da empresa de vocês. Tá certo? Bom, pessoal, agora eu vou trazer algumas dicas de contabilidade para vocês, tá certo? É possível usar a contabilidade para me aumentar os lucros da minha empresa? Claro que é possível, é muito possível. Olha, você precisa primeiramente buscar um profissional, um especialista. Nós aqui na Sob Controle temos muitos especialistas na área, nós podemos te ajudar com toda certeza. Mas não importa qual seja o profissional, o importante é que seja um profissional. No momento que você vai até ele, você pode pedir que ele realize uma reforma tributária na sua empresa, que ele desenvolva um plano tributário, para que você possa, dessa forma, reduzir os seus custos com impostos e dessa forma você vai estar aumentando o seu lucro de forma eficiente. Porque o que acontece? Quando nós aumentamos o faturamento, por exemplo, a gente está faturando 10 mil reais a mais por mês. Eu estou lucrando 10 mil reais a mais por mês? Não. Você está lucrando uma porcentagem disso aí. Vamos dizer que você está entrando 10 mil reais a mais de faturamento, vamos dizer que você está lucrando 2 mil reais a mais de faturamento, né? Uns 20% aí como um cenário bom. Se você tem 10 mil reais de gastos e você consegue eliminar, um exemplo, reforma tributária. Eliminei 10 mil reais que eu pagava de imposto por mês com a reforma tributária. Quanto é que eu aumentei o lucro da empresa? 10 mil reais. Você aumentou o valor cheio, porque era gasto que você eliminou. Ou seja, se eu aumento o faturamento em 10 mil reais, eu só aumentei em 2 mil reais o lucro da minha empresa. Mas se eu diminuo, se eu corto 10 mil reais em gastos, eu aumentei 10 mil reais de lucro na minha empresa. Por isso, o corte de gastos é algo muito comum e algo muito usado pelas empresas para aumentar essa eficiência dos lucros, aumentar a eficiência da lucratividade. Então, é possível sim você melhorar o seu lucro, você aumentar o seu lucro usando de técnicas de contabilidade, usando de especialistas que entendam no assunto. Como eu falei para vocês, nós temos muitos especialistas aqui na empresa, não duvidem em falar conosco. Mas bem, fora essa dica de contabilidade, essa semana também, no próximo vídeo, no vídeo da quinta-feira, eu vou trazer um especialista aqui em contabilidade, um cara fera, para dar mais algumas dicas para vocês, tá certo? Mas agora vamos seguir aqui com a gestão financeira. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Você sabe o que é fluxo de caixa? Você retira esse relatório do seu sistema? Você tem esse relatório? Você lê esse relatório? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é algo muito simples, tá certo? É nada mais do que tudo que entra na sua empresa, naquele determinado período que a gente está puxando o fluxo de caixa, né? Vamos dizer que a gente quer um fluxo de caixa mensal, vamos pegar o fluxo de caixa desse mês.
Então a gente vai ter ali tudo que entrou na empresa, todas as receitas, menos todas as saídas, todos os gastos. Ou seja, se a gente entrou na nossa empresa R$1 milhão, mas a gente teve de gastos R$900 mil, a gente tem um fluxo de caixa positivo de R$100 mil dentro da nossa empresa naquele período. Ou seja, o fluxo de caixa é essa ferramenta que nos mostra qual o dinheiro que está ficando na nossa empresa naquele período que a gente está tirando o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa também é importante porque dentro dele você tem exatamente o caminho do dinheiro. Você tem exatamente todos os seus gastos, onde foi gasto o dinheiro da empresa, onde foi investido o dinheiro da empresa, você tem todas as receitas, você tem todas as vendas, né? Para quem você vendeu, qual produto você vendeu. Então é muito importante você conhecer esses dados a fundo, porque quanto mais você conhecer, quanto mais inteirado você estiver com os dados da sua empresa, mais eficiente vai ser a sua gestão, mais eficiente vai ser a sua liderança. Então, bem, o fluxo de caixa, se você tem um fluxo de caixa negativo, que pode acontecer também, que é muito comum também. Exemplo, entrou R$1 milhão, mas saiu R$1,050 milhão. Uai, entrou R$1 milhão, mas saiu R$1,050 milhão. Então eu tenho um fluxo de caixa negativo, eu tenho menos R$50 mil ali naquele mês. Então alguma coisa aconteceu, eu comprei estoque demais, eu tenho dinheiro no estoque, algum gasto aumentou, algum lançamento foi feito equivocado. Então é importante você analisar o fluxo de caixa, realizar a análise financeira, como eu falei para vocês, que é imprescindível, é muito importante, é um dos pilares da gestão profissional. Vocês precisam realizar essa análise de fluxo de caixa. E a análise de fluxo de caixa também dá para vocês a possibilidade de vocês realizarem a nossa próxima dica, que é planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? É você, de acordo com os dados reais que você tem na sua operação, né? Que a gente tem o software, a rotina diária que amarra os dados, a gente tem a organização, o controle total de tudo, a gente retira essa informação, a gente absorve essa informação pelo fluxo de caixa, que estão em todos os números. Então, está acontecendo um diálogo, pessoal, entre o líder e a empresa. Assim como eu falei para vocês, a empresa fala, o líder escuta, coloca no caminho certo, direciona para o caminho certo. Então, dessa forma, você vai poder fazer uma projeção também, né? Mas dessa forma você vai poder fazer um planejamento financeiro realizando projeções. Um exemplo, eu tenho um fluxo de caixa de R$1.000 por mês, está me sobrando mais ou menos R$1.000 por mês. Então eu faço uma projeção que durante um ano eu vou estar economizando, eu vou estar juntando esses R$1.000 e no final do ano eu vou comprar placas de energia solar para a minha empresa e vou reduzir esse custo de gasto com energia solar. É um planejamento financeiro. Você, de acordo com os dados que você tem, você fez uma projeção de recebimentos futuros e de acordo com essa projeção você organizou um investimento que você vai realizar na sua empresa, né? Nesse exemplo, compra de placas de energia solar para diminuir o custo de energia elétrica, né? Dessa forma, você pode fazer vários outros tipos de planejamento. Melhora de estrutura, melhoria de pessoal, ou você quer comprar uma sede nova, você projeta, você vê como vai ser para frente, você projeta como você quer que seja, né? Porque, presta atenção, se você está indo do ponto A para o ponto B, como é que você sabe qual é a direção? Porque você está vendo o ponto B lá, né? Não, mas o ponto B está ali. Se ele está ali, é só caminhar para lá que eu vou chegar nele, né? Perfeito. Esse é o raciocínio. Você precisa saber aonde você está indo. Não adianta você ter a empresa, mas você não sabe como é que você quer que ela esteja daqui 2 meses, como você quer que ela esteja daqui 1 ano. Se você não sabe para onde você está conduzindo a empresa, como é que você vai conduzir ela se você não sabe para onde você está indo? Você entendeu a lógica, o raciocínio? O planejamento é como se fosse norteando o nosso ponto B. Ah, não, o planejamento de chegar a comprar placas de energia solar no final do ano é o ponto B. Lá é o ponto B. Não, eu estou indo para aquilo ali, eu estou indo para comprar aquelas placas ali. Então é importante que vocês entendam isso, pessoal. Vocês precisam se planejar, vocês precisam projetar, vocês precisam saber aonde vocês estão indo. Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero que essa empresa fature R$1 milhão por mês e seja uma das maiores empresas da minha cidade. Você tem um ponto B, é aquele ali, faturar aquilo,
chegar àquilo. Você vai caminhar para aquilo e, consequentemente, você vai chegar naquilo. Se você está visualizando, se você está caminhando para aquilo, algum momento você chega. Vamos dizer que a meta é muito grande, é difícil de alcançar, vai levar muito tempo, mas você vai chegar. A constância vai te levar até lá, sua dedicação vai te levar até lá. Então é muito importante o planejamento financeiro, porque você está inteirado com essa questão de analisar, de projetar, você consegue conduzir a empresa realmente pelo caminho do sucesso, você consegue realmente transformar a sua empresa num negócio milionário. E bem, como cerejinha do bolo do planejamento financeiro, nós conseguimos também instituir uma reserva financeira, pessoal. O que é a reserva financeira? A reserva financeira nada mais é do que um dinheiro que fica guardado na empresa para qualquer eventualidade que venha a acontecer na empresa e você precisa de dinheiro. Geralmente nós guardamos a reserva financeira de acordo com os nossos custos fixos, pessoal. O que é que acontece? Os custos fixos são aqueles custos que você tem por mês, se você faturar ou se você não faturar. Se a empresa estiver aberta ou estiver fechada, você tem o mesmo custo. Aluguel, salários funcionários, internet da empresa, isso são custos fixos. Então vamos dar um exemplo que nós temos 10 mil reais de custo fixo na nossa empresa. Já que eu tenho 10 mil reais de custo fixo, se eu tiver uma reserva financeira de 60 mil reais, quantos meses eu vou poder financiar minha operação? 6 meses. Se eu tenho 120 mil reais de reserva financeira, eu posso prover a minha operação, mesmo se tiver de portas fechadas, por um ano, porque eu tenho 120 mil reais e eu vou gastar 10 mil por mês para manter meus custos fixos. Um exemplo ótimo disso é a pandemia, que infelizmente aconteceu e muitas empresas fecharam as portas. As empresas que tinham reserva financeira simplesmente usaram esse dinheiro para manter a empresa. Quando voltou ao normal, quando reabriu, ele funcionou a empresa. Agora, as empresas que infelizmente não tiveram a mesma sorte, que não tinham reserva financeira, a maioria dessas empresas quebraram, pessoal. Infelizmente, sim, a maioria dessas empresas fecharam as portas de vez, porque pensa bem, se você não tem nenhum dinheiro guardado, mas você precisa fechar as portas da empresa durante 3 meses, você não tem de onde tirar receita, você vai ter que pagar custo fixo e você não tem dinheiro, a empresa quebrou, né? A não ser que você consiga um empréstimo, um financiamento ou algo do tipo, mas é algo complicado, é algo delicado. Então é muito importante você ter essa cerejinha no bolo, você se organizar, você planejar o seu financeiro para você ter uma reserva financeira de pelo menos 6 meses da sua operação. 6 meses a um ano é um número bom. Tem empresas maiores que conseguem ter uma reserva financeira maior. O importante é vocês verem a mentalidade, vocês entenderem a mentalidade, que nós precisamos, como líderes, ser líderes, trazer soluções atualizadas para a nossa empresa, estar inserido nas novidades de mercado, conduzir os colaboradores da forma que tem que ser conduzido, organizar a empresa da forma que tem que ser organizada. Isso dá muito trabalho, pessoal, mas os frutos também são muito bons. É algo extraordinário você ter um negócio próspero, você ter um negócio que você sabe que você se esforçou tanto, que você se dedicou, batalhou e ele está ali funcionando. Ele está rodando, além de prover você, ele provê várias outras famílias e são os colaboradores que trabalham na sua empresa, né? Então você está fazendo isso por um bem maior. É por você, tudo bem, é por você, mas é pela empresa, são pelos colaboradores, é pelo mercado como um todo. Então a gente tem que ter essa cabeça, a gente tem que ter essa visão que a gente precisa melhorar, a gente precisa evoluir. Tudo pode ser melhorado. Então você tem que trabalhar na melhoria, você tem que trabalhar na eficiência. E todas essas dicas que a gente trouxe aqui, de nada valem se você não se dedicar, de nada valem se você não aplicar, se você não seguir a risca, se você não for sistemático. Bem, pessoal, eu acho que a gente está chegando ao fim desse vídeo. Foi muito bom estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Peço de coração que vocês curtam esse vídeo, se vocês gostaram realmente, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no nosso canal. Nós vamos estar aqui cada vez mais trazendo conteúdos bacanas para vocês. E nós esperamos de verdade que esses conteúdos possam ser usados, possam ser desenvolvidos na vida pessoal de vocês, no dia a dia, né, que isso transforme realmente a realidade de vocês. Porque eu garanto uma coisa, se vocês seguirem a risca, se vocês forem organizados, se vocês tiverem controle, se vocês se dedicarem realmente, tudo vai acontecer, tudo vai florescer e com toda certeza vocês vão chegar ao sucesso
e vão chegar a ter uma empresa milionária. Então, muito obrigado, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, não duvidem em deixar aqui os comentários, que nós vamos responder todos os comentários. Muito obrigado mais uma vez, até mais.